Glória a Deus, irmãos, graça e paz a todos. Quem está feliz aí, diz amém. Quem já está com saudade do pastor, diz amém. Eu já estou com saudade. Eu já falei para ele, eu vou lá te visitar, às vezes eu não dar aí. Bispo que não me ouça. Brincadeiras à parte. Pastor Cadu é muito especial na vida, em minha vida, na vida da Cátia. Eu tenho certeza que é muito especial na vida de cada um que aqui está nessa noite. Queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade grata de poder estar trazendo aqui uma mensagem bíblica, não é? Aos pastores dessa igreja, aos diáconos, aos líderes que aqui estão, os meus professores, que sempre eu encontro, os professores da escola de líder, eu falo, você foi importante na minha vida, então eu sou grato, e grato, claro, ao nosso querido bispo, que sem o apoio de um pastor, irmãos, de um líder, a gente não chega em lugar nenhum, essa é a verdade. Os irmãos abriram, o tema da nossa mensagem é uma segunda chance. Essa mensagem Deus nos deu quando estávamos dando aula de escola dominical. E foi interessante porque eu estava dando aula ali para nossas irmãs. E aí, durante a aula, eu falei assim, isso aqui dá uma mensagem. Eu não vim aqui para pregar para vocês, irmãs, é que eu vim aqui para dar aula. Mas isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Deus começou a mostrar tanta coisa naquele versículo. Eu falei assim, meu Deus, essa lição podia ser só esse texto aqui. Mas nós temos a lição, e estudamos a lição. É a primeira lição, inclusive, escrita pelo nosso bispo. E aí eu falei, Deus, me dá a oportunidade de eu trazer essa mensagem. E Deus nos deu a oportunidade, amém? Estamos aqui trazendo essa mensagem que eu creio que é direto do coração de Deus para o coração de cada um aqui. Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus a bênção e que a unção dele esteja nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, unge a nossa voz, que a nossa voz seja como atalaia, Pai, que anuncia o teu evangelho e que possamos trazer para cada um aqui a tua palavra transformadora, em nome de Jesus, amém. Amados, uma segunda chance. Quem aqui não gostaria de voltar no tempo, de pegar o DeLorean, voltar ao tempo atrás e corrigir alguma coisa que fez, alguma coisa que deixou de fazer? Talvez cada um de nós já pensamos alguma vez na nossa vida em poder consertar algo, ter um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de oportunidade de corrigir coisas que fizemos no passado que nós nos arrependemos. Eu acredito que cada um, se eu parar para conversar com cada um fala assim, se eu pudesse, eu não teria feito isso, se eu pudesse, eu não teria feito aquilo. Eu tenho certeza disso, mas eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que Deus tem para nós sempre uma segunda chance. Sempre. Ele vai sempre dar oportunidade para a gente fazer algo que a gente não fez no início. Quantas vezes na minha vida, amados, eu não fiz algo e depois, 10 anos atrás, eu tive que fazer, porque Ele nos deu oportunidade para fazer, irmãos. E a gente vai ver aqui como Deus, Ele exerce a sua misericórdia na vida de cada um de nós. Nós temos aqui como personagem principal o rei Ezequias, aqui capítulo 20. Quem foi o rei Ezequias? Ele foi o 12º rei de Judá. Ele reinou por volta de 715 a.C. a 686 a.C. Ele é descrito como um rei piedoso, fiel a Deus, que realizou várias reformas religiosas em Judá. Removeu ídolos, restaurou culto ao Senhor. Além disso, buscou orientação dos profetas, como o nosso querido Isaías. Durante seu reinado, o Judá foi ameaçada pelo Império Assírio, mas Ezequias confiou em Deus, buscou a sua ajuda. Segundo a Bíblia, quando Jerusalém foi cercada pelos assírios, Ezequias orou fervorosamente, e Deus enviou um anjo para derrotar o exército inimigo. Esse foi Ezequias, essa é a vida e obra de Ezequias em um pequeno texto. Amados, o que eu quero dizer para vocês, quem era esse homem? Esse homem era um homem importante, esse homem era um homem de posição. Esse homem era um homem que o povo de Judá olhava para ele e esperava receber algo, esperava receber dele providências de um rei, providências de alguém que poderia ajudar uma nação precisa de tanta coisa, administrar uma nação, principalmente naquela época, eu imagino que seja difícil, e numa época que existiam guerras atrás de guerras, graças a Deus nós não temos nenhuma guerra no Brasil,
Mas você imagina ser rei de uma nação que, volta e meia, tinha guerras. Até hoje acontece isso com o povo de Israel. Infelizmente, está acontecendo agora. Mas Ezequias teve uma experiência, e é baseada nessa experiência que eu gostaria de contar aos irmãos como Deus pode dar uma segunda chance a cada um de nós. Amados, aqui o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Esse detalhe é um detalhe me assusta muito quando eu li esse texto. Ezequias adoeceu mortalmente. O que será que significaria mortalmente? É algo assim, não tem mais jeito, você vai morrer. Porque poderia ser assim o texto: então, naqueles dias, adoeceu Ezequias. Ou ficou doente o rei Ezequias. Mas aqui está mostrando que é algo muito grave. Ele era um rei, era uma pessoa de posição, era uma pessoa importante, era uma pessoa que já tinha feito algumas coisas, mas ele foi sujeito a uma doença mortal. Irmãos, eu já ouvi muitas pregações dizendo que Deus não quer que o crente não fica doente. Crente que fica doente é porque está sem fé. Crente que fica doente é porque não leu a Bíblia. Meus amados irmãos, todos nós podemos passar por uma grande tribulação, por um choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, irmãos. O rei Ezequias era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha uma relevância, mas a Bíblia diz que ele estava mortalmente doente. E aí o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra triste, que palavra triste não, é apavorante. Porque nós esperamos receber de profeta o quê? Servo meu, eis que eu vou te dar aquela bênção que você está pedindo. Digo eu, alguma coisa assim nesse sentido. Eis que aquele objeto que você está pedindo, eis que aquela varoa que tu está pedindo, eu vou mandar. A gente quer ouvir isso, irmãos. Quem não gosta de receber uma bênção dessa? Eis que eu tenho preparado uma coroa para você, meu servo, todo mundo. Mas um profeta de Deus falar: você vai morrer. Irmãos, presta atenção. Como se vocês não estivessem prestando mais. Chega aqui um pouquinho mais comigo. Imagine a situação. Você está para baixo. Você está desanimado. Você está talvez aí deprimido. A doença é mortal. Na sua cabeça você vai morrer. Vem o profeta, você vai pensar o quê? Eis que eu vou te levantar dessa cama. Eis que eu vou fazer de você um grande rei de Israel. Você vai viver, não é? Amados, o profeta não trouxe isso não. Eu quero dizer para os irmãos aqui, que vieram aqui hoje à noite, essa noite. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas eu não sei se você está ferido mortalmente de alguma forma, sua alma está doente mortalmente. Eu não sei se o seu emprego, o seu trabalho, o seu salário está ferido mortalmente. Eu não sei, mas eu quero dizer que Deus tem o melhor caminho, mesmo que pareça não ser o melhor. Deus mandou um profeta. Olha só, o profeta não veio da cabeça dele não, meus amados irmãos. A Bíblia diz: assim diz o Senhor. Quando o profeta falava assim diz o Senhor, irmãos, não é esses profetinhas, desculpa, de boteco que às vezes a gente vê por aí não, irmãos. Se o seu irmão ter uma ideia, outro dia eu recebi um zap. Olha essa aí, meu pastor. Recebi um zap. O irmão falou assim: irmão, eu tenho uma palavra para você, irmão. Mandou um áudio para mim, 3 minutos aí. Porque, meu irmão, Deus tem uma palavra para você, Deus quer te usar. Aquele pacote completo, eu ouvi. Falei, amém, meu irmão, glória a Deus, que Deus abençoe, amém, eu creio na palavra. Bom, se o irmão puder, faz um pix para mim, Deus vai te abençoar. Faça um pix de tanto para mim, porque minha mulher está passando fome, meu filho, não sei o que mais, minha sogra. Irmãos, não estou falando desse tipo de profeta, não. Eu estou falando do profeta Isaías. O homem que profetizou o Messias, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Eu estou falando desse homem, é Isaías. E aí, irmãos, ele falou,
coloca ordem à tua casa, porque você morrerá. Isto é, se ajeita aí, prepara a sua família, vai nos seus familiares, fala, vou morrer, vai nas suas, onde você tem que acertar, se acertar com alguém, se acerta, prepara a sua herança, chama um advogado, chama o Alex para fazer um testamento, para deixar alguma coisa para sua família, porque você vai morrer. Quantas pessoas hoje estão assim, irmãos? Estão com as horas marcadas. Estão com o relógio contando. E tic-tac, tic-tac, tic-tac. Doentes na alma, doentes no espírito, doentes em enfermidades físicas. Quantas pessoas estão assim? E nós pensamos assim, não tem jeito, é mortal, não tem jeito. Deus mandou até um profeta, eu vou morrer, não tem jeito. Amados, olha o que diz o versículo 2. Então, agora vamos ver a ação. Toda ação necessita de uma reação. Ele reagiu. Ele poderia muito bem ter falado, tá bom, Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Aquele diácono lá que morreu apedrejado, acabei de esquecer o nome dele. Estevão falou assim, se entregou. Ele poderia ter falado, Senhor, mata todo mundo, e ia acontecer. Era um homem que era usado por Deus. Mas esse homem, ele tomou uma atitude, que ali era necessária. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Isso tudo tem um sentido, irmãos. Eu ficava pensando quando era criança, virou o rosto para a parede, o que significa isso? Ele foi tete a tete com Deus. Ele foi ter um particular com Deus, porque ele era um homem importante. Virou-se para a parede. Ele e Deus, irmãos, precisamos ter comunhão com Deus. Para só de orar na igreja. Para de depender de pastor para orar por você. Claro, vier aqui, o pastor tiver, tenho certeza que ele vai orar por você. Mas não dependa de pastor só para orar. Você tem que ter o seu momento com Deus. Porque o negócio é o seguinte, quando Deus chamar você, chamar a mim, chamar cada um de nós para julgar, Ele não vai chamar seu pastor não, irmão. Vai ser ele e você. E este homem, ele tomou uma atitude, ele não se conformou, amados, com o que estava marcado para ele, com o que estava escrito para ele. Veja o que diz, ele virou contra a parede e orou ao Senhor, ele conversou com o Senhor. Irmãos, precisamos de conversar com o Senhor. O problema é que nós conversamos com o irmão. O problema é que nós conversamos com a sogra. O problema é que nós conversamos com gente que às vezes nem é crente. Eu estou com problema com a minha esposa. Não, separa, essa é a solução. Sabe, vai conversar lá com quem não vai te dar uma palavra boa. Ele não conversou com o médico, irmãos. Ele não conversou com quem poderia amaciar a enfermidade. Ele conversou em particular com Deus. Eu tenho certeza. Só necessitar de uma palavra que possa mudar uma situação, o Senhor vai virar para a parede e vai falar, Senhor, eu preciso de uma chance, uma segunda chance. Veja que aqui o texto não diz que ele estava em pecado. Olha o que ele diz. Aí vem a oração dele. A oração que move a mão de Deus, que muda os planos de Deus. Diz assim, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Amados, olha que oração. Primeira coisa, ele suplicou. Ele não chegou, eu determino que eu seja curado. Ele não disse, eu ordeno, porque na Bíblia diz que quando eu mandar o monte ir, ele tem que ir naquela, não tinha esse texto, não é? Mas ele não fez isso, ele não deu ordem a Deus, ele suplicou, irmãos. Ele falou, Senhor, eu sou menos que nada, lembra-te que eu andei diante de ti de verdade. Quem hoje pode dizer isso? Eu perguntei na aula. Quem de nós pode chegar para Deus e falar assim, Senhor, lembra o que eu tenho feito da tua obra? Eu tenho medo até de ser consumido por Deus. Eu tenho medo de cair um fogo do céu se eu falar isso aqui. Mas ele teve coragem. Senhor, eu andei diante de ti
em verdade, com coração íntegro, com fidelidade. Eu fui fiel a ti, Senhor. E Deus sabia se ele tinha sido fiel ou não, porque para falar um negócio desse e não cair fogo do céu, irmãos, é porque o homem estava alinhado com Deus nesse sentido aqui. Porque Deus não iria permitir que um texto da palavra se contradizesse. Ele realmente tinha um coração íntegro diante de Deus. E diz, e reto aos teus olhos. Isto é, para onde eu vou, tu estás me vendo. Tu está me vendo que eu estou andando no lugar certo. Tu está me vendo que eu estou fazendo as coisas certas. Tu está me vendo que eu ando nos teus caminhos. Tu está me vendo que eu sou fiel a ti. Tu está me vendo que quando o Senhor mandou eu derrubar todos aqueles ídolos, eu derrubei. Tu está me vendo que quando tu me mandaste restaurar a adoração aqui em Judá, eu assim o fiz. Tu está me vendo, Senhor. Então, Senhor, olha para a minha história, Senhor. Difícil falar isso para Deus. Será que nós podemos dizer, olha para a minha história, eu gostaria que você fizesse uma recapitulação na sua mente, pensa na sua história, fala, Senhor, se eu tenho alguma coisa contigo, olha para a minha história, mas muda a minha situação, Senhor. Ele precisava de mudar a situação dele. Quantos de nós precisamos hoje aqui de Deus mudar a nossa situação? Nós precisamos de voltar a viver a nossa vida com Deus, a nossa vida de evangelismo, a nossa vida de oração, a nossa vida de adoração, a nossa vida de crente, porque muitos crentes que não são mais crentes, que não estão mais, não têm mais comunhão, não podem virar para a parede e dizer, Senhor, eu tenho feito tua obra, mas ainda há uma segunda chance. Não acabou não, gente, ainda tem tempo. Olha o que ele diz. E chorou muitíssimo. Sabe o que significa aqui? E aqui o texto chorou amargamente. Lembra de Pedro? E eu lembrei de Pedro quando chorou amargamente. Judas traiu Jesus. Suicidou-se, teve o remorso. Remorso parece uma coisa, parece arrependimento, assim, quem não conhece. Mas chorar amargamente significa, estou arrependido, estou sentindo o meu pecado. E ele fez isso. Deus viu verdade naquelas palavras, Deus viu verdade naquele coração. E o que aconteceu, irmãos? E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Tem o nosso segundo personagem que eu não falei tanto. Profeta. Eu não sei se nessa noite você é o Ezequias ou se você é o profeta. Quando Deus mandar você entregar uma palavra, mesmo que seja absurda aos seus olhos, entregue. Você não sabe por que Deus mandou falar aquilo. Você não sabe por quê. Tem aquela história do mestre e o seu discípulo andando pelas campinas da Alemanha, e aí ele viu uma casa, um casebre todo quebrado, todo mal feito, de pau a pique, e aí eles viram uma vaquinha que estava pastando, e essa vaquinha, ela era daquele casebre, e aí o mestre olhou aquela situação, e naquela varanda tinha um senhor, um velhinho, sentado com uma cadeira de balanço, uma coisa muito simples, uma senhorinha muito simples, catando poucos milhos, e aí o velhinho, e aí o mestre foi lá, empurrou aquela vaca na ribanceira, a vaca caiu e morreu. E o discípulo falou assim, mas por que ele fez isso? Não dá para entender. Não dá para entender por que ele fez isso. E aí ficou pensando. E aí um ano depois ele retornou naquela casa. Eu estou dizendo um ano, mas tempos depois voltou. E já não tinha mais aquela casa. Já era uma casa já de tijolos. Já tinha mais vacas. Já tinha uma plantação. Já tinha uma horta. Já tinha prosperidade naquele lar. E eles foram perguntar. Aquele casal, aquele discípulo foi perguntar. O meu mestre veio aqui e nós vimos essa situação. Mas por que isso mudou aqui? Aí o velhinho falou, olha, nós tínhamos uma vaquinha, mas alguma coisa aconteceu, a nossa vaca morreu, e nós tivemos que trabalhar muito mais, nós tivemos que fazer muito mais sacrifício, nós vendemos a carne daquela vaca, nós começamos a trabalhar mais, nós começamos a mudar a nossa situação, e aí nós melhoramos, compramos mais sementes, e hoje nós construímos a nossa casa. Amados irmãos, às vezes as situações acontecem na nossa vida, para que a gente possa deixar aquela idolatria da vaca. Deus quer muito mais para a gente.
Mas tem que deixar a vaca morrer para que você possa se mexer, irmãos. Ezequias precisava que alguma coisa acontecesse na vida dele para que ele pudesse ter mais 15 anos de mais chance de fazer mais para Deus. Às vezes Deus quer que você sacrifique algo na sua vida para que você possa ter uma vitória diferente. E aí o Isaías, que era um profeta, teve que voltar para dar uma outra palavra. Agora imagine a cabeça de Isaías, a cabeça de um profeta, quando Deus manda. Irmão, se Deus te mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você falar, como Isaías agora teve que dar uma palavra diferente para ele. Mas será que foi Deus que falou então da primeira vez? Imagina a situação de Isaías. Então não foi Isaías, foi minha carne. Então foi minha carne. Não, foi Deus ou foi minha carne? Peraí, estranho. Mas a Bíblia diz que sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Então era a palavra do Senhor, era Deus falando com ele. Irmãos, ouça a palavra do Senhor quando ela vier para você e se atente ao que ele vai dizer. O problema é que a gente quer teologar as palavras que a gente quer ouvir. A gente quer que Deus fale lá do céu, a nuvem abra. Não, amados irmãos, Deus falou para ele não tinha nem saído de lá. Deus falou para ele: volta-te, diz Ezequias, capitão do meu povo. Então Deus já deu, até na volta, já deu mais ou menos o spoiler do que ele ia ter que fazer. Capitão do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quem ao terceiro dia subiu? Quem ao terceiro dia veio? Deus aqui estava até falando já do plano da salvação. Olha que lindo, como é que Deus é lindo aqui. Falando sobre 3 dias, subir à casa do Senhor. Isso tem todo um simbolismo profético, que a gente não vai falar sobre isso aqui, porque não é o que o texto, o que a mensagem aqui está sendo dita. Mas ele diz o seguinte: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Homem não chora? Se você tiver que chorar, você chora. Amados, eu sei o que eu passei para poder casar. Então, meu casamento, pastor, só para falar uma coisa para vocês aqui. Eu chorei a mensagem, a pregação toda. Ainda bem que o homem não tem usa maquiagem, né? Eu ia estar horrível. Mas me disseram que eu chorei, eu com a minha esposa aqui do lado, isso há 22 anos atrás, e o pastor pregando e eu chorando. Amados, ninguém sabe o que você passou para chegar ali onde você chegou. Chore, chore, porque Deus vê as suas lágrimas. Que coisa linda é isso. Às vezes a gente não se atenta ao que a Bíblia diz. E como disse o nosso querido pastor, Bíblia é detalhes. Olha o que diz: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E eis que te sararei. Você vai ser curado. Olha que lindo. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Isto é, você vai agradecer. Você vai dar um culto de ações de graça. Quantos de nós deixamos de dar um culto de ações de graça por algo que Deus nos deu? Quantos de nós deixamos de agradecer a Deus, de ligar para o pastor e falar assim: pastor, vem aqui em casa comer um bolinho de fubá, porque eu quero glorificar a Deus. O pastor orou e recebeu uma bênção. Olha, irmão, meu primeiro emprego, meu pai chegou numa fábrica chamada Red India, chegou lá e falou assim: olha o seguinte, meu filho vai trabalhar aí, ô segurança, abre aí, por favor, o portão aí embaixo, que meu filho vai subir aí para fazer a ficha aí, para começar a trabalhar. E aí, um garoto de 16 anos, e eu assim, voado, né, com fone de ouvido, e aí subi, aí meu pai, aí o segurança falou assim: mas não tem emprego aqui não, moço. Aí meu pai, que é um homem de fé, meu pai falou assim: eu não estou perguntando, meu filho, se você tem emprego, estou falando para você abrir a porta. Aí ele falou assim: tá, mas o senhor é muito mal criado. Ele falou assim: mas eu sou mesmo, mas abre a porta, por favor. Aí subiu meu pai, subimos até lá em cima desse departamento pessoal. Meu pai chegou, isso ele conta, gente, eu sou distraído, eu não lembro nada desses detalhes, ele que lembra. E aí ele ficou sentado, eu fiquei sentado ouvindo meu Walkman, e aí ele ficou lá: moço, por favor,
mandar ficha para meu filho fazer a ficha aqui. Meu filho tem datilografia, meu filho fez... isso é nosso antigo, tá, gente? A gente não sabe, lembra o que era. Aí, pode dar a ficha. Aí eu fui lá, fiz a ficha. Aí o moço falou, mas não tem emprego aqui não está nem recebendo ficha. Rapaz, pega a ficha, dá para o menino aí. Eu não estou perguntando se tem emprego, não tem ficha, dá a ficha. E eu fiz a ficha. E aí, meus amados irmãos, uma irmã lá atrás, uma senhora lá atrás, viu meu pai e falou, pastor Elibaldo, é o senhor mesmo? Aí meu pai falou, sou eu. A senhora, quem é? É Giselda. Oi, irmã Giselda, tudo bem? Prazer. Eu sou chefe do departamento pessoal. Irmã, o que o pastor está fazendo aqui? Eu vim aqui para já um emprego para meu filho foi fazer a ficha. Ela falou assim, seu filho fazia a ficha? Falei, e sabe datilografar? Sabe atender telefone? Sabe? Ele é bom de comunicação? É bom? Então tá, segunda-feira ele começa. Mas irmãos, se Deus falar com você, faz, não interessa que segurança falar para você. E eu tive que trabalhar, 16 anos. Lá na Red Índia, que vendia passas, né? Foi o primeiro emprego. Eu nem pedi pelo emprego, Deus me deu a benção. Mas faça, se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar dizer que seu emprego do seu filho está lá, vai lá que vai estar. Se eu falar para você que vai ter alguma coisa lá, vai lá que vai estar. Confie na palavra do Senhor, seja como Isaías. Faça o que Deus mandou. Você é Isaías ou você é Ezequias? Eu não sei quem é você. Se você precisa de uma segunda chance, ou se você precisa de entregar uma mensagem, eu não sei, porque essa mensagem até já dobrou em duas. Mas eu sei que Deus quer falar com você essa noite, então recebe essa palavra. Está aqui, irmãos, está aqui. Não tem nada na minha cabeça. E aí o profeta diz, e acrescenta, olha só, eu vou te curar. Eu quero que você seja o meu capitão de exército. E além disso, eu quero que você faça uma oferta, faça uma gratidão, seja grato, venha fazer um culto de ação de graças. E aí, essa irmã Giselda que trouxe o emprego, ela estava agradecendo a bênção, porque meu pai havia orado por ela, e ela tinha sido curada. E meu pai nem lembrava daquela irmã, irmãos. Às vezes Deus vai te dar uma bênção, você não imagina que vai receber. Lá na frente você vai receber, irmãos. Outro dia eu encontrei com um irmão na rua, ele falou, quero te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Você pregou para mim em 1989. Falei, eu não lembro nem o que acontecia em 90, quanto mais 89. Quero te agradecer. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas abre a boca, eu vou encher na tua boca as palavras de vida eterna. Eu me enrolei um pouquinho aqui. Mas aqui, irmãos, olha só. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não vai só dar bênção para você, mas Deus vai dar bênção a quem tiver ao seu redor. Se você for chefe de uma empresa, Deus vai abençoar, porque vai aumentar a produtividade, vai aumentar a venda, vai vender mais bolo, Valzira. Vai vender mais, irmãos. Por quê? Porque Deus vai abençoar você, tu e a tua casa. Olha o que ele diz aqui. Eu vou abençoar você. Você vai viver 15 anos, você vai ter vitória nas suas guerras, mão do rei da Síria, e te livrarei a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, por amor a Davi, meu servo. Sabe o que eu penso nisso aqui também? A gente pensar no nosso passado, naqueles que plantaram a obra. Se hoje nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, no culto dos propósitos, é porque alguém regou, alguém plantou, alguém começou. Não adianta, meus amados irmãos, eu chegar aqui, porque agora é uma revolução que vai acontecer agora no culto dos propósitos, porque Deus vai renovar o curso. Irmão, você chegou agora, fica na tua. Alguém já chegou antes e plantou, irmão. Tira esse etarismo. Fala, abre a boca. Hoje eu vou pedir para vocês falar isso. Abre a boca e fala assim, Jesus, fala comigo. Confia em mim, confia em mim. Jesus, repreende o etarismo. Você sabe o que é isso? É o que muita gente está fazendo. Deixa os idosos, deixa os experientes de lado, porque nós vamos fazer agora.
Chega um momento na nossa vida que a gente está num lugar e a pessoa fala assim, não, isso aí é coisa velho, isso aí é coisa do antigo, isso não funciona mais não. Irmãos, outro dia o Rafael cantou uma canção que eu não vi há 30 anos, e o fogo desceu. Irmãos, não é etarismo, não é porque você é jovem, não, é porque a unção de Deus vai estar com você, irmão. Irmão, não importa o que é etarismo é a pessoa que ela desfaz daquele que veio antes, ela desfaz do idoso, ela desfaz daquilo que foi guardado, conservado, para que hoje nós tivéssemos. Se hoje nós estamos aqui no culto dos propósitos, é porque o pastor, os pastores, o bispo, alguém começou isso aqui e eu tenho que glorificar a Deus por eles. Eu sou revolucionário, agora eu vou fazer um culto do metaverso. Posso até fazer, se Deus me direcionar, posso até fazer, mas não, você não tem um novo, não. Deus vai trazer, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmãos. Olha o que diz aqui, para terminar. Durante o seu reinado, Judá foi ameaçado pelo Império Assírio, mas Ezequias confiou na palavra de Deus. Ele buscou a ajuda de Deus. Segundo a Bíblia, quando Jerusalém foi cercada pelos assírios, olha aí, ó, a profecia se cumprindo, irmãos. Ezequias orou fervorosamente a Deus, e Deus enviou um anjo para derrotar o exército inimigo. Ele não prometeu que ia dar vitória. Então é confiar, irmãos. É confiar em Deus que Ele vai fazer. Você está com tudo perdido, tudo marcado para perder, tudo marcado para acabar, tudo marcado para fechar, mas Deus nesta noite quer te dar uma segunda chance, mas tem que ser pela palavra do profeta, porque se for da sua cabeça, não vai dar certo, tem que ser alguma palavra verdadeira, porque foi Isaías que falou, irmão, não inventa moda, ouça a voz de Deus. E eu estou falando para mim também. Quero deixar isso claro. Eu tenho que ouvir mais a voz de Deus. Se Deus mandar você pregar, você prega. Se Deus mandar você orar, você ora. E Deus vai fazer. Para finalizar, meu pai estava pregando lá no morro. Desculpa usar sempre o exemplo do meu pai. Meu pai é um exemplo para mim, então é impossível não falar do meu pai. Meu pai estava orando lá no Morro de São Carlos, num barracão, de um rapaz que estava envolvido com o tráfico. E ele estava pregando para aquele rapaz. Ele falou, aceita Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, porque Jesus quer te alcançar, quer te tirar dessa vida. E ele pregando fortemente para aquele rapaz. E o rapaz dizendo, não. E o rapaz negando, não querendo, irmãos. E aí, meus amados irmãos, esse rapaz morreu, foi morto pelo tráfico. 7 anos depois, aproximadamente, meu pai estava andando lá pelo morro. E aí ele viu aquele rapaz. Mas ele morreu. Mas não era aquele rapaz, era o irmão gêmeo dele. Meu pai não sabia que ele era gêmeo. E era o irmão gêmeo dele, estava com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa bem típica da Assembleia de Deus, aquela roupa típica. E ele falou assim, meu Deus, vou dar um nome aqui, não sei, Flávio. E ele falou, não, eu sou o irmão do falecido Flávio, meu pai. E aí meu pai falou, mas o senhor, foi uma pena, né, a morte daquele rapaz. Aí ele virou e falou assim, meu pai, eu ouvi a sua mensagem. Eu estava atrás do muro da casa, com armas na mão, sendo perseguido pelos traficantes. O meu irmão não se converteu, mas eu levantei a mão para Cristo atrás do muro da casa, e eu recebi Jesus, e hoje eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Amados irmãos, abre a boca e faz! A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Se Deus mandar você pregar na rua vazia, prega. Se Deus mandar você pegar no metrô, prega. Mas vai acontecer alguma coisa, se não é coisa da sua cabeça. Mas faça, mesmo até que seja da sua cabeça. Até isso, irmãos. Porque ele tem que pregar a tempo, fora de tempo. Não importa. Eu quero chamar a equipe de louvor e chamar os nossos irmãos. E nós vamos fazer uma oração nessa noite. Eu não sei se você é o profeta essa noite, ou eu não sei se você é o Ezequias essa noite. Eu não sei quem é você nesta mensagem, mas se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um vaso usado pelo Senhor, eu tenho certeza que Ele vai providenciar algo para você fazer. Fique de pé nesse momento. Fique de pé e nós vamos orar. E Deus